Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse vos fala é o Senhor Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. E no nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical, subsídio Betel, CPD Central Gospel. Amados irmãos, abraço especial aos irmãos Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, Kansas City, Massachusetts e a comunidade brasileira em Nova York, e alguns irmãos de idioma português ali na Rússia. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos ouvindo na Rússia e em Nova York. São vários e vários irmãos em Nova York ali. São centenas de irmãos em Nova York que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre a igreja de Laodiceia. Estamos falando do Brasil, Santa Catarina, Brasil. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Verso 14, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro princípio da criação de Deus. A cidade de Laodiceia, contexto geográfico. Laodiceia, o nome significa Laodice, em alusão a Laodice, esposa de Antíoco II. Outros, porém, veem essa palavra grega o significado de pouco com K, e juízo ou costume. Situação geográfica: Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia Menor, hoje a atual porção da Turquia asiática. A cidade recebeu o nome em alusão à esposa de Antíoco II, Teos, que tinha o nome de Laodice, já que Laodice era o nome feminino nos tempos do Novo Testamento. 6 cidades receberam tal nome no período helenista. Por essa razão, Laodiceia, do presente texto, é chamada de Laodiceia do Líquido, isto é, conforme assevera o historiador Estrabão. O texto de Colossenses, conforme Colossenses 4, verso 13 a 16, mostra-nos que nos tempos de Paulo, através do ano 64, Laodiceia já contava com uma igreja organizada e que progredia. Laodiceia estava localizada a sudeste de Filadélfia, nas proximidades de Colosso. Trata-se de uma antiga cidade frígia, que originalmente chamava de Hóspolis, depois Rhodes, Reus. Somente mais tarde recebeu o nome de Laodiceia, em honra a Laodice, como vimos. No tempo dos apóstolos, Laodiceia é uma cidade extremamente próspera. Paulo traz referência, como vemos em Colossenses. O historiador romano Tácito conta as cidades mais destacadas da Ásia e louva sua riqueza. No ano 62 depois de Cristo, a cidade foi juntamente com Hierópolis e Colosso destruída por um terremoto. Por causa da sua grandeza e riqueza, entretanto, ela pode ser reconstruída tão rapidamente e completamente no tempo de João. Recebeu o Apocalipse em Patmos. Essa terrível catástrofe já havia sido esquecida há muito tempo. No ano 402 depois de Cristo, também essa cidade, juntamente com Éfeso, foi totalmente destruída pelas hordas de Timor-Lenk. Hoje encontra-se no seu lugar somente muitas ruínas que chamam a atenção e tem o nome de Esque-Izá, que significa castelo antigo. Elas são testemunhas melancólicas de glória de terrena passada. Laodiceia era um rico centro comercial. A prosperidade era a causa da multidão daquela igreja. Eles haviam se tornado ricos, cheios de bens materiais. Com o dinheiro que já tinham, multiplicava-se ainda mais suas posses.
estavam agora tão envolvidos com a vida material que eram induzidos à negligência espiritual. Essa igreja não havia sofrido nenhuma perseguição, não havia sido invalida pelas falsas doutrinas, nem pelos falsos apóstolos. Para outras igrejas, sua situação era excelente e ideal. Os que são lá de Laodiceia haviam se tornado tão satisfeitos e eufóricos com suas coisas que o dinheiro pôde comprar o que foram levados a perder o desejo pelas coisas de Deus. Amados irmãos, no verso 1 ainda, Jesus se identifica como testemunha fiel e verdadeira. A igreja de Laodiceia vivia de mentiras e aparências. Jesus não tem outra alternativa senão apresentar-se ao seu pastor como testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se que a igreja tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica nesse século maligno e de tanta mentira. 1 Timóteo 3,15. Outra coisa que diz aqui, que o princípio da criação de Deus, o anjo da igreja de Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravava-se em presunções e coçou. Agora, porém, ele terá que saber que Jesus, como princípio da criação de Deus, é dono de todas as coisas, porque todas as coisas são criadas por ele. Sim, tudo quanto há no mundo existe por causa dele e para ele. A igreja rica não é aquela que tem ouro ou prata, mas é aquela que ainda pode declarar no poder do Espírito Santo. Atos 3, sim, a igreja abastarda é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. A riqueza da igreja não está em seus bens materiais, mas em sua comunhão com o Senhor. Vamos ver agora a situação espiritual da igreja de Laodiceia. Amados irmãos, era uma igreja morna. Jesus agora refere-se aos membros mornos e não crentes genuínos. Esse grupo confessava Cristo, mas não o possuía. Era um joio no meio do trigo, não andava totalmente com Cristo. Eles estavam mornos e estavam perdidos. A situação como Deus encontra a igreja de Laodiceia é de mornidão espiritual. O verso, amados e diletos irmãos, o verso 15, infelizmente uma igreja morna não consegue melhorar sua situação espiritual. Ninguém, por isso o Senhor disse, fosse frio ou quente. Ele desejava àquela igreja uma definição espiritual, ou uma coisa ou outra. O crente morno faz a igreja uma extensão do mundo, pois não tem forças para livrar-se de seus pecados. Romanos 12:12. Alguns crentes de Laodiceia já haviam sido fervorosos, genuinamente salvos, mas tornavam-se mundanos, corruptos, joio. Esfiava-se, adaptando ao meio ambiente. Devido à influência do mundo, o seu amor por Cristo se esfriou. Embora fossem convertidos, tinham se tornado carnais, cristãos mundanos, mornos, apóstatas. Outros nunca haviam nascido de novo. Alegavam conhecer Cristo, mas seus corações não eram convertidos. Faziam parte visível da igreja, mas Cristo nunca fez parte de suas vidas. Eram diferentes, sem salvação, gradualmente adaptados ao ambiente. Uma vez na igreja animavam-se e pareciam verdadeiros cristãos. Todavia, nunca foram salvos. Esse é o problema em muitas igrejas hoje. Membros não regenerados têm até posições no ministério, mas não são redimidos. Judas entre os verdadeiros discípulos, joio no meio do trigo. O primeiro campo missionário da igreja precisa ser seus próprios membros. Moisés diz, Senhor, Senhor, está num caminho largo, às portas da condenação do inferno, se não se arrepender.
A igreja de Laodiceia era uma igreja pobre espiritualmente. Esta igreja avaliava a si mesma segundo os corações de riqueza material. Verso 17. Mas aos olhos dos discernidores de Cristo, haviam claramente a verdadeira situação de sua igreja. Não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, nu. Verso 17. Esse estado de pobreza espiritual do seu excessivo valor pessoal se dilapidou suas oportunidades espirituais, interagindo com o mundo hostil. A igreja de Laodiceia, os crentes estavam infestados pelo mundanismo, materialismo, autossuficiência. Achavam-se pessoas absorvidas com as coisas do mundo, preocupados com seu nível social, status, avançando em suas carreiras. Eles estavam no topo da moda, comprando coisas, viviam em função de seus bens. O sucesso mundano produz uma presunçosa autossuficiência. Arrogante, e pensavam: temos de tudo que necessitamos, somos ricos, opulentos, devemos estar fazendo tudo certo, porque Deus está nos abençoando. Ora, a igreja de Laodiceia necessitava de um revestimento. A situação encontrada pelo Senhor apontava para a necessidade do revestimento do Espírito Santo para a igreja de Laodiceia. O Senhor viu a nudez espiritual, verso 17, isso é, uma igreja sem as vestes da salvação. Isaías 61:10. Eles têm um revestimento necessário para o combate com o mundo das trevas. Efésios 6 e o verso 10. Amados, por falta da unção de Deus, do avivamento de Deus, o fogo se apagou na igreja de Laodiceia. Isso aconteceu. Faltou de zelo. Jesus disse: ser, pois, zeloso. Quando o fogo se apaga, aparece mornidão, assim como a fumaça aparece quando o fogo se extingue. A Bíblia diz que a fumaça é uma característica do preguiçoso. É muito triste quando o crente criado em meio às labaredas de fogo começa a conformar com a fumaça, com a mornidão espiritual. Diz a palavra de Deus: sem a lenha o fogo se apaga. Provérbios 26:20. Quando uma igreja começa a ficar morna, não tem mais interesse pelo resultado de seu trabalho. Tu és pobre, verso 17. A igreja havia pedido as riquezas da glória, Efésios 1:18, da graça, Efésios 2:7, recebidos pela salvação, Romanos 10:12, ocasião que foram enriquecidos espiritualmente. A mornidão transforma o crente em um pobre e miserável espiritualmente. Diz o verso 17: tu és nu. A mornidão afasta o homem da comunhão com Jesus. Fica assim dependendo de sua própria justiça, que jamais dá condições de se apresentar a Deus. Zacarias 3:6. Outro ponto importante: tu és cego, verso 17 ainda. A mornidão faz aparecer catarata e escama nos olhos do cristão, espiritualmente, que assim impede a visão espiritual. Pois a igreja de Laodiceia não conseguia ver sua própria situação caótica. O verso 17 diz: vou me tirar da minha boca ainda. A palavra parece muito terrível, porém tem o mesmo sentido que foi proferida em ocasião, conforme 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco, então vós está com ele. A mornidão realmente é um grande prejuízo espiritual para a igreja. A opinião de Jesus sobre a igreja de Laodiceia era completamente diferente de tudo quanto ele já havia pensado de si mesmo. Como é importante ouvir a voz de Jesus para que não aconteça de alguém enganar-se a si mesmo. Então vemos aqui a maneira que Jesus viu a igreja. 4 pontos. Tu és pobre, nu, cego, vomitar-te-ei da minha boca.